Hoje você vai aprender, hoje você vai compreender que a mídia muitas vezes nos mostra a realidade através da fantasia. E coisas que nós consideraríamos impossíveis de acontecer, daqui a alguns anos se torna realidade. Hoje eu trago para vocês um dos episódios dos Simpsons onde eu acredito nitidamente que os caras acertaram o que vai acontecer com o mundo. E eles não têm bola de cristal, né? Eles não têm essa bola de cristal onde eles prevêem o futuro. É porque os diretores fazem parte de uma cúpula que domina o mundo e não é prever o futuro, eles criam o futuro. Então eles já sabem o que vão fazer e como que eles vão resolver o problema. E eu achei algo assim inacreditável. Então eu vou colocar esse episódio para vocês poderem entender aqui. E aí eu vou narrando para vocês, tá? Olha que coisa interessante. Primeira coisa, aqui mostra 40 anos depois, tá? Do quando o Bart já é velho, o Homer Simpsons já tá mais idoso, né? Então, dos episódios convencionais dos Simpsons, aqui tá 40 anos à frente. Só que você precisa lembrar que os Simpsons é um desenho antigo, né? Já tá na 29ª temporada, o negócio já tem praticamente quase 30 anos, tá? Então, se você considerar 40 anos depois, não é 2060, mas sim 2030, por aí, 2032, no máximo 2033, tá? Não é muito longe da época que nós estamos, não. Então, só lembrando isso pra vocês. Aí, olha que coisa interessante, ó. Olha que coisa interessante. O Bard virou ministro-chefe da Suprema Corte, né? Ou seja, né, pessoas más assumindo grandes cargos. E aí começa duas revelações que eu quero mostrar pra vocês aqui. O conselheiro da cidade, ministro-chefe da Suprema Corte da Justiça. Deixa que eu pago, filho. São 650 dólares. Não sei. Olha que coisa interessante nessa parte aqui, né? O Bart ele foi convidar o pai dele pra poder assistir um filme no cinema de comissão e coxadinha, uma coisa assim, coçadinha, uma coisa mais ou menos desse termo. E aí, olha que coisa interessante, né? Para você poder assistir o filme é 650 dólares. Meu irmão, hoje, numa escala hoje financeira, você assiste um filme nos Estados Unidos com pipoca, com tudo, você não gasta mais do que 50 dólares, tá? Se você for muito bom de vaca, com 25 dólares você assiste o filme tranquilamente. 650 dólares não é só 10 vezes mais, é quase 28, 27 vezes mais do que 25 dólares. Então você imagina o seguinte, que a inflação ela iria estourar. E aqui o filme está prevendo uma alta inflação para os Estados Unidos. Aí você se pergunta, mas como isso é possível? Meu irmão, primeira coisa, você precisa entender que quem manda nos negócios, quem manda no mundo, quando estoura a bolha imobiliária, quando estoura a bolha financeira, quem determina a taxa de juros é a Federal Reserve. Qualquer pessoa que estuda sobre Bitcoin fica de olho na SP 500, Dow Jones e Federal Reserve. E a Federal Reserve, né, ela é comandada pelo próprio Estados Unidos. E acontece o seguinte, o próprio governo americano tem uma dívida trilionária, uma dívida que ela é impagável. Se você pegar o PIB americano inteiro, 100% de tudo que foi capitalizado ali, e você multiplicar por 3 a 4 é o valor da dívida dos Estados Unidos. Ela é impagável. Todo mundo sabe que os Estados Unidos não vai pagar. Então, qual é a maneira que o governo encontra? Sejamos inteligentes. Qual é a maneira que o governo encontra para pagar as suas dívidas? Não é interessante para o governo desvalorizar sua própria moeda? Porque se o governo está devendo, por exemplo, vamos supor, o governo está devendo 30 trilhões de dólares. Se ele desvalorizar a moeda, basicamente, onde você gastava, vou dar um exemplo, você gastava $1 para comprar um cachorro-quente, agora você vai gastar 12. Ou seja, a dificuldade para pagar a dívida vai ser reduzida 12 vezes. E o governo, ele é o que imprime a moeda. Então, o governo, ele não sofre a inflação.
que ele que é o dono da casa da moeda, ele que imprime a moeda, e a moeda circula primeiro no governo. Então, para o governo é interessante desvalorizar a moeda para que ele consiga pagar a inflação. Então, muitas pessoas estão acreditando que o governo vai quebrar, o governo não vai conseguir pagar as pessoas e que simplesmente nós vamos ter um grande, vamos chamar aí de Armagedon financeiro, onde simplesmente vai querer o mundo inteiro. Meu irmão, isso não vai acontecer, o governo vai continuar imprimindo moeda. É interessante para o governo desvalorizar sua própria moeda a fim de que ele não pague a própria dívida. Isso acontece com o Brasil. Por que a gente tinha cruzeiros, a gente tinha moedas que nem existem hoje? Todos os grandes países trocaram suas moedas nos últimos 30, 40 anos. É por conta disso. E o Brasil já está chegando. Daqui a pouco nós vamos ter nota de R$ 500. Daqui a pouco o real deixa de existir para existir outra moeda. Por quê? Para desvalorizar sua própria dívida, que ele mesmo cria. Então, isso aqui é só um adendo mostrando para vocês que nos próximos 10 anos, numa lacuna de tempo de 10 anos, onde nós estamos agora, pode ocorrer no mundo inteiro uma superinflação. E caso ocorra essa superinflação, você vai comprar um cachorro-quente na rua, em vez de você pagar $1, você vai pagar 12. No Brasil, quando você vai pagar um dogão lá de 8, 10 reais, em Osasco, você vai pagar agora 80. Então, basicamente, é isso que está falando. Que uma grande recessão, uma grande inflação pode ocorrer nos próximos 10 anos aí, visto que o Simpsons, ele foi, ó, pra você ver, 1992. 1992 mais 40 anos, ó, se você considerar aí, dá mais ou menos aí 2030, 2032. Então, só para vocês terem mais ou menos uma ideia, né? Não é nem uma lacuna, é uma lacuna de 10 anos, né? Então, assim, e eu costumo dizer que os Simpsons, eles não prevê o futuro, eles sabem porque os governadores do mundo controlam e eles que criam o futuro. Então, a primeira parte é essa, né? E aí, ele vai lá, né, e paga para entrar no cinema. Só que aí, olha que coisa interessante. Mais inflação ainda no preço do brasileiro do que já é. Só que tem uma parte aqui muito interessante aqui, ó, tá? Olha só o que o cara vai pedir aqui, ó. Espaguete verde. O cara pede um espaguete verde, tá? O que acontece? Para nós brasileiros, a palavra espaguete verde não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Só que na verdade não é espaguete verde. Os narradores do Brasil trocaram a palavra. Não é nenhum dos narradores, é quem controla esses episódios decidiu trocar a palavra, tá? Que aqui é Solar Green, quer ver? Essa piada tem um fundo aí. Eu vou voltei. Aí o cara trocou o idioma para inglês. Soylent Green, tá? Quem não assistiu o filme, quem já assistiu o Expresso da Manhã? Soylent Green é a mesma coisa que servem no Expresso da Manhã. No Expresso da Manhã, para alimentar a massa das pessoas, porque a elite mundial eles comem caviar, comem camarão, tem até fazenda de boi. Agora, para a grande massa, eles oferecem uma barra de cereal, né? E aí, basicamente, eles vão alimentando as pessoas com barra de cereal. Porque dizem eles que não tem mais comida para a população. E depois dos primeiros 20, 30 minutos de filme, você descobre que a barra de cereal, porque está logo nas primeiras camadas da sociedade, é feita de próprios seres humanos. Então, o Soylent Green é a mesma coisa, feita pelos seres humanos. Então o cara tá comendo isso aí, meu irmão, ele tá comendo uma outra pessoa, tá? E olha só, e o Homer conhece. E ele tá feliz por comer uma coisa como essa. Foi chamado de Do Mundo de 2020. Esse filme, Soylent Green, quando veio pro Brasil, ele foi chamado No Mundo de 2020. Olha que coisa interessante. O filme foi lançado em 1960 e com a perspectiva para 2020, né? Como é que seria o mundo depois em 80 anos, né? Eu abro pra vocês verem. Já ultrapassamos. E inclusive esse nome não faz sentido nenhum porque o filme se passa em 2022. O filme se passa em 2022, tá? Só para vocês terem uma ideia. A humanidade está sofrendo, né? A população cresceu muito, não tem recurso, e aí só inclui uma ração que é dada para a população porque não tem, é feita de algas do mar. Só que aí a população. Exatamente, todo mundo fala, não, é algas do mar, né? Mas na verdade não é de seres humanos, tá? Foi clausuradas em cidades, elas não veem o mundo exterior.
As pessoas ficam enclausuladas em cidades, é aquelas famosas cidades de 15 minutos. O cara principal vai fazer uma investigação e a grande revelação desse filme é que Solid Green é feito de pessoas e não de algas do mar. Então, Solid Green é feito de pessoas e não algas no mar. E aquilo, meu irmão, esse cenário, ele tá exatamente acontecendo com a gente. Pensa comigo, a China já implementou o crédito social, aquelas câmeras de reconhecimento facial, e já criou cidades de 15 minutos. Já implementou toda a infraestrutura, inclusive o 5 Pararapururu G, que é capaz de transmitir todos os dados das câmeras em tempo real para uma agência. Então tudo já foi planejado para as pessoas viverem em cidades enclausuladas. Então o futuro distópico que nós vamos viver é cidade de 15 minutos. As pessoas, por exemplo, elas não vão poder sair da sua cidade. Por exemplo, se você mora, vamos colocar aqui, se você mora em Belo Horizonte, por exemplo, uma capital de Minas Gerais, cara, você só vai conseguir andar naquela cidade. Você não tem autorização para sair da cidade e visitar, por exemplo, Serra do Cipó. Você não tem essa autorização, você vai ficar enclausulado dentro da cidade. Então, as cidades de 15 minutos, elas vão fazer com que as pessoas não saiam da cidade. Eles vão tornar as pessoas prisioneiras regionais da cidade. E aí, meu irmão, o que vai acontecer é que as pessoas. Existe uma guerra contra o agronegócio. Eles vão destruir todas as fazendas, vão destruir tudo. Vai ficar só fazenda para elite mundial. Mas para ralé não vai ter. E aí, para poder alimentar as pessoas, eles vão falar que isso vai acontecer, tá? Eles vão falar que desenvolveram uma barra, né, um tipo de ração, que é de sobrevivência, feitas de algas do mar, porque tem muita alga em abundância no mar. Só que na verdade nunca foi feita de alga, isso aí é feito de seres humanos. E se você não sabe, esse é um dos piores pecados para você estar fazendo na Bíblia. A partir do momento que você ingere um outro ser humano, você perdeu totalmente sua proteção espiritual, quer você queira ou não. Seja você puro ou não, você perdeu, porque você está transgredindo a lei de uma maneira icônica. Então, as cidades de 15 minutos elas são feitas para isso. Elas vão te prender, você não vai poder sair delas. E outra coisa, mesmo que. E a prisão é tão bem feita que não vai ter grades. Não existe grades. É uma prisão filosófica. Se você sair, você vai ser punido. Você não vai conseguir comprar e vender, você não vai conseguir fazer nada. E aí as pessoas vão comer ração, vão viver uma vida miserável. Por isso eu sempre falei para as pessoas e digo: se você estiver me ouvindo agora, como irmão no Senhor Jesus Cristo, se você estiver me ouvindo agora, eu sempre falo: saia das cidades, não fique, não aceite morar nas cidades, não aceite meu irmão, batalhe para você não morar nas cidades. Porque quando as cidades chegarem nas famosas cidades de 15 minutos, basicamente, meu irmão, o que vai acontecer? Você não vai ter opção. Ah, mas se eu sair da cidade eu vou para onde? Você tem que ser sustentável. Você tem que ser sustentável. Você mesmo tem que produzir sua comida. Cara, é um sistema muito simples. Se você planta hortaliças, planta frutas, se você planta verduras, leguminosas, você pode pegar as folhas e dar para as galinhas comerem. O resto da sua comida você pode dar para as galinhas. As cascas das frutas que você come, você pode criar uma composteira, colocar um pouco de terra e colocar um mato seco e simplesmente você cria um minhocário e aí você vai criando composteira e vai adubando com super fertilizante que isso vai se gerar. Você vai conseguindo equilibrar toda uma infraestrutura de tal maneira que você não vai depender. Você não vai ter sabonete, né, a menos que você faça, mas você não vai ter sabonete, você não vai ter sal. Talvez sal você estoque durante um tempo. Só que, velho, você tendo carne que você pode assar, tendo lenha, tendo legume e verdura, e você morando numa região isolada das pessoas, tá excelente. Porque as pessoas que viveram na cidade, elas vão viver o verdadeiro inferno. Porque o governo, ele vai ir na casa das pessoas o tempo todo. Vai chegar um momento que a previsão de George Orwell vai se tornar verdade. As pessoas vão colocar câmeras dentro da sua casa, inclusive nos banheiros, como foi feito na China, tirando completamente a sua privacidade. Eles vão remover a Bíblia das prateleiras, vão quebrar com todo mundo. Então, assim, você não vai ficar isento disso se você morar na roça. Você não vai ficar isento. Mas o fato de você morar na roça te permite, por exemplo, cavar um buraco, esconder as coisas num barril e que se dane o governo. Ou você pode plantar na floresta. Então, o fato de você
tá mais isolado, você pode se proteger. De repente você pode plantar, você viu a merda que tá dando no governo, por exemplo, você já sabe que a bomba vai estourar, você pode obstruir a estrada que chega até a tua casa. E simplesmente você faça o percurso a pé. Né? Começa a plantar eucalipto para tudo quanto é lado, ou aquelas árvores que em 3 anos crescem 12 metros, dando exemplo, tá? É mais ou menos isso. Então, o que eu tô falando para vocês é que você tem que se planejar. A gente não pode acreditar que o mundo vai melhorar, porque não vai, ele tá só piorando. Então, o episódio dos Simpsons, quando o Homer fala Solar Green, é exatamente uma coisa que vai vir. Os caras vão falar para você que é feito de algas do mar, que não sei o que, é nutritivo, mas na verdade é feito de seres humanos. Cara, eu vou falar uma única coisa para vocês aqui. Você já ingere seres humanos de forma bem na calada. Porque eu vou falar, tem um composto que vem em todo tipo de produto, que é o cálcio. E tu sabe de onde vem o cálcio? Pois é, não queira pesquisar. Não queira pesquisar. Vem em pequenas quantidades no seu corpo. Vem em pequenas quantidades. Pequeníssimas quantidades. Agora, o Solar Green é uma quantidade colossal. Então, o que eu tô tentando explicar para você, e eu acho que isso é importante, é que por mais que o episódio dos Simpsons seja algo maluco, que discrepante, distópico da realidade, meu irmão, não espere o mundo melhorar, vai só piorar. E aí vai chegar um certo momento que aquele episódio vai fazer sentido. E aí, basicamente, as pessoas vão comer alimentos cujo, quanto você come, você tá perdendo, os seus dentes vão ficando podres. Então essa que é a premissa. Por isso que eu falo para cada um de vocês que é importante vocês terem um plano. A gente tem que ter um planejamento em nossa vida, a gente tem que ter um plano, a gente tem que ter uma rotina, a gente tem que alcançar os nossos objetivos, a gente tem que ter um plano, nem que seja para daqui a 5 anos. A gente tem que ter um plano, se daqui a 5 anos eu quero já morar numa chácara. Ah, mas eu não tenho dinheiro, estou desempregado. Planeja, mentaliza, coloca o poder da palavra, o poder da ação. Você vai mentalizar, pessoal, daqui a 5 anos eu vou ter uma chácara. Eu vou ter um sítio, eu vou estar isolado, vou estar não sei o quê. E aí você vai fazer com sabedoria, você vai começar a acampar, você vai começar a olhar algumas cidades, você vai começar a orar ao Criador para que as portas da prosperidade se abram para você. Tirar essa maluquice que colocaram na sua cabeça que dinheiro é amaldiçoado, dinheiro não é amaldiçoado, a maldição é a cobiça. E aí, basicamente, você vai começar a estruturar a sua vida. E aí existe, o próprio profeta Isaías mesmo disse, e o próprio Jesus Cristo mesmo disse. Se você pedir uma coisa a Deus e não duvidar, o Timóteo também falava, a coisa acontece. Então, se você tem que mentalizar, acreditar e crer que já está acontecendo, já está fazendo por você. Então, a ideia é essa, meu irmão, fazer planejamento. Eu, quando eu comprei a minha, a minha primeira fazenda, eu já não moro mais nela, mas na minha primeira fazenda, quando eu fui comprar ela, eu não tive a questão financeira, ela não apareceu pra mim, pô, você tem um dinheiro legal. Não, cara, eu tava ganhando um dinheiro, mais ou menos aí, vamos supor aí, uns 4 salários mínimos, ralando pra trabalhar, virando noite. E aí eu falei, não, cara, eu quero sair dessa vida, essa situação que eu tô vivendo agora é uma situação horrível, né? E aí o que eu fiz? Pô, juntei uma grana durante aí mais ou menos um ano, consegui juntar, viver, comendo assim, mal, comendo salsicha, comendo coisa, sabe? Fazendo o meu melhor pra juntar grana, juntei uma grana legal. Eu tinha um carro, tinha um apartamentozinho barato. O que eu fiz? Falei, vou vender esse apartamento, é uma maneira. Né? Já tinha juntado uma grana, aí eu vendi o apartamento. Se você não tem apartamento, você vai ter que trabalhar uns 3 4 anos, mas não muda o jeito. O apartamento eu tive que trabalhar também, então. E aí, basicamente, eu vendi. Quando eu anunciei o apartamento, em 2 dias, outra pessoa comprou. Tá? E aí eu vendi o apartamento, juntei a grana que eu tinha, juntei as coisas que eu tinha. E aí, cara, eu não consegui pagar a fazenda. Eu paguei tipo 60% da fazenda. Eu tinha uma parcela, mais ou menos, aí de 10 mil reais. Eu tava ganhando 4 e pouco, vai ter uma parcela de 10 mil para poder pagar. Faltava mais ou menos aí para eu poder quitar essa fazenda uns 130, 140 mil. Meu irmão, aí eu falei, ó, é mais ou menos 10 mil, mas, né, em contrapartida, eu vou pagar isso durante tanto tempo e eu resolvo. Né?
cara, foi nessa hora que meu estalo mudou na minha cabeça. Eu falei, o que eu tô fazendo, eu não vou conseguir aumentar o potencial. Eu comecei a sentar na mesa e falei, pô, tem um valor de 10 conto para poder pagar. Eu consigo, é, mais ou menos, eu consigo, trabalhando com muito esforço, eu consigo juntar uns 5, né? Consigo viver até assim, morando na casa de parente, consigo juntar até uns 4. Mas no pleno desespero, mas vai faltar muito. Aí eu comecei a pensar, a estruturar, falei, não, pô, cara. Vou colocar uma condição que eu posso morar dentro da própria fazenda, né? Pelo menos não vou ter que viver com parente nem nada, e nem pagar aluguel. E aí foi virando a chave. Falei, bom, tem que virar à noite pra trabalhar. E aí foi começando, cara. A primeira coisa que eu fiz naquela época foi estudar o Bitcoin. Falei, pô, eu vou ter que multiplicar o meu dinheiro em 30 dias. Eu vou ter que pegar um valor aí e multiplicar ele, pelo menos algumas migalhas aí em 30 dias. Vou ter que pegar o Mercado Livre que eu já estava trabalhando, vou ter que trabalhar muito mais, né? Naquela época eu trabalhava com o Mercado Livre. Eu vendia em média 80 produtos diferentes, mas vou ter que vender muito mais. E aumentando, aumentando, aumentando. E tá, não sei o quê. E foi nessa, meu irmão. Eu dava uma consultoria, era em média 12 pessoas. Hoje eu tenho um conteúdo premium, mas naquela época eu sempre fui bom vendedor, sempre fui um cara muito proativo. E sempre entregava resultados. As pessoas ficavam maravilhadas como que eu conseguia fazer as coisas acontecerem. E aí eu prestava uma consultoria, né? Uma consultoria que era em média para 12 pessoas, né? Uma consultoria no valor até um pouco. Não era nada exorbitante, mas era uma consultoria que eu dava para as pessoas durante 15 dias. Cara, vai ter que mudar o plano, tal, anúncio, correr atrás, dar mais aulas, mais pessoas para consultoria, vender mais produto no Mercado Livre. Comecei a quebrar essa cara toda para fazer isso, cara. Virando noite. E aí eu comecei, cara. Primeiro mês eu consegui um dinheiro legal, consegui uns 12 mil, virando noite, cara. Os olhos vermelhos com veia aparecendo já. E aí eu consegui pagar, fiquei um pouco ruim e fui melhorando, melhorando, melhorando. Questão de 6 meses, eu orando a Deus, né? Pra conseguir, pra que tenha prosperidade financeira. Todos os dias eu orava e oro a Deus por prosperidade financeira. E aí, basicamente, 6 meses, era pra ter pagado mais ou menos em um ano, em 6 meses eu quitei essa fazenda, consegui fazer a escritura e registro do imóvel pro meu nome e tal. E aí eu consegui pagar, deu aquela, né? Aí eu falei, pô, eu aprendi que quando eu quero eu consigo, mas também a saúde vai pro ralo, né? Mas eu falei, é um preço que a gente paga, é um preço, né? Você vai viver de Red Bull aí, ou cafeína. E aí, por fim, a conclusão que eu cheguei, né? E eu acho que isso é interessante de falar, é que você não pode duvidar da sua capacidade, cara. Não pode duvidar. Você só tem que pensar diferente. O que você faz, muitas vezes, não é suficiente para você arcar com aquilo ali. Então, quando virou essa chave na minha cabeça, eu decidi fazer isso. E aí é o que eu digo pra vocês: nós vamos viver em cidades de 15 minutos, né? E você vai perder totalmente a sua liberdade e preso dentro da cidade fica fácil do governo ficar enchendo o seu saco todo dia, batendo na sua porta, tomar os seus filhos, fazer o que você quiser. Então, o que eu sempre digo? Você tem que ficar afastado disso. Você tem que, neste momento, escolher um lugar que você fala assim: ok, esse é o lugar que eu vou viver pra sempre. Ou pelo menos viver uma boa parte da nossa vida. Por quê? Porque as cidades de 15 minutos não são uma modinha, é uma tendência que vai ficar que é real. E aí você tem que se estabilizar no lugar e ser produtor. Não se cadastrar no governo como produtor rural, mas produzir para você mesmo. E aí você produz para você mesmo. Por exemplo, vaca. Vaca é um animal que eu cogito ter na fazenda, mas antes de eu ter, tem tanto vizinho, tanto gente que mexe com leite, que eu prefiro comprar dos caras. Prefiro comprar dos caras. Agora, os outros alimentos, coelho, pato, galinha, para guarda e proteção, cachorro, peixe, tudo isso aí a gente consegue criar um ecossistema que a própria fazenda produz e dá manutenção e faz a coisa acontecer. Então eu trabalho justamente para isso. Para quê? Para que daqui a 10 anos, o meu planejamento é longo prazo, daqui a 10 anos eu seja totalmente sustentável nisso. A única coisa que eu vou estocar é sal, meu irmão. Estocar sal pra, sei lá, vamos supor 100 anos aí. Só sal. Sal e acabou. E pra te falar bem a verdade, eu uso tão pouco sal, a gente usa 1 quilo de sal na minha casa, pra minha família não é pequena, a gente usa 1 quilo de sal mais ou menos aí por 45 dias, às vezes 2 meses. 1 quilo de sal. Tem gente que usa 1 quilo de sal por semana, velho. E aí a gente usa bem pouquinho usa o sal, sabe? Então o sal é uma coisa que não estraga. Se você embalar vácuo, fazer a coisa bem feita, fala, meu, a única coisa que eu vou fazer, o resto
a gente produz. Então, assim, o que eu quero passar para vocês de informação aqui é o seguinte: eu enxergo um grande problema no futuro. Eu já falei, a inversão magnética ela vai fazer com que as plantações não deem colheita. Então você vai ter que. Grandes plantações não vão mais. A coisa vai ficar sinistra. Então, assim, se você tem que se planejar daqui a 10 anos. Eu não tô dizendo, o mundo vai acabar. Não tô dizendo isso, meu irmão. Mas daqui a 10 anos você vai ver. Você que acredita que não existe cidade de 15 minutos, você vai ver o que vai acontecer. Já tá no governo, um governo totalmente como o Pararapururu-nista. Exatamente do mesmo partido do Partido dos Chineses. Já tá no governo, já se instaurou ali. Pá, já estão ali dentro. Dali eles não saem nunca mais. Nunca mais, meu irmão. Ah, mas tinha o Bolso Pararapururu, Coelhinho da Páscoa, Naro. Não, meu irmão, esse é um agente da esquerda. Tipo assim, eu caí no conto do Vigário, porque eu falei assim, entre um horrível e um péssimo, eu prefiro o horrível. Mas esse já era um agente da esquerda, treinado pela esquerda para fazer o que ele fez. Então não tem mais solução. Então, assim, aí o que vai acontecer? Vai chegar uma grande desolação no mundo. Essa desolação vai perdurar durante alguns anos e aí a coisa vai começar a ficar sinistra. E o que é o sinistro? É o que vai acontecer a agenda alien e também vai acontecer o que? O cataclisma cíclico. Então, quando ocorrer esses dois fatores, o que eu digo para vocês? Quando ocorrer esses dois fatores, eu que não quero estar na cidade. Que vão pegar as pessoas, colocar no caminhão e vão sumir com elas, igual fizeram com todas as outras civilizações. Então, assim, é paranoia sua, tudo bem. Daqui a alguns anos você verá com seus olhos. Quer você queira acreditar em mim ou não, você verá. Porque a história se repete. E quando você mora no meio do mato, não é que o governo chega até você. O governo, se ele quiser, ele chega até você. Só que, o que vai acontecer? Você vai ver a merda acontecendo. Se você vê a merda acontecendo, você vai começar a pensar em soluções. Você vai falar, pô, já tô de cara com isso aqui. Ele vai chegar em você depois, um pouquinho depois das outras pessoas. Mas daí você já tem um conhecimento, você consegue pular fora. Agora, eu tô te dizendo um futuro distópico, que é o futuro dos Simpsons. Lembra lá do Expresso da Manhã? Tem um filme, eu esqueci o nome, acho que é o Quinto Sinais, Quinto Sinal, alguma coisa assim, que eles colocaram o exército contra a população, falando que a população. Meu irmão, tô falando, tipo assim, não é de hoje que essas coisas acontecem, não. Não é de hoje. Lembra de Herodes, lembra do faraó do Egito lá que mandou tirar a vida dos filhos dos hebreus. Meu irmão, não é de hoje que essas loucuras acontecem. Então é o que eu sempre falo: quanto menos interferência do governo tiver na sua vida, menos você vai sofrer. Sofrer você já vai. Perseguido você já vai. O governo vai bater na sua porta? Vai. Mas a questão é menos ou mais. É isso que você tem que escolher. É só isso que eu falo. É só isso que eu falo. Agora, se você me bocar no meio da floresta, eu que não quero estar cheio de demônios, de monstros, vai ser minha última instância. Tipo, eu que não quero, meu irmão. Eu prefiro. Às vezes eu, sei lá. Então, assim, o que eu tô tentando explicar pra vocês, e eu acho que é interessante, é que eu não enxergo o futuro com bons olhos. Eu não enxergo. Eu sei lá se você enxerga, mas só do fato de existir cidades de 15 minutos já me assusta. Cara, isso não deveria existir. Você não deveria ser proibido de ir para outras cidades. Você só pode andar dentro de uma cidade. Você não tem autorização para sair da cidade. Isso é um absurdo. De um tamanho colossal. Bom, espero que esse vídeo tenha ilustrado a mente de vocês. A propósito do vídeo de hoje é apenas mostrar para vocês o como as coisas vão se tornar, né? E eu desejo encarecidamente que você, assim, vire a chave, cara, né? Como pai, como patriarca, como cristão, temente no Senhor, eu espero que você vire a chave e que você pense assim, pelo menos uma preparação psicológica, né? Que você pense assim, pô, será que o mundo está melhorando? Será que as coisas estão melhorando? E aí você tem que lembrar que Deus está por você. Quando as coisas aparecerem impossíveis de serem resolvidas, lembre-se da vontade de Deus, da força estrondosa de Deus, que é capaz de fazer o impossível por você, que é filho dele. Bom, vou ficando por aqui. Fique na paz.